do 7 até o 12, diz assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, queridos, o que pode nos afastar de Deus? Quando a gente lê isso aqui, temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Nós mesmos não temos estrutura para muita coisa, não temos capacidade para muita coisa, mas o Senhor, através da misericórdia dEle e através do poder dEle, Ele age através das nossas vidas, né? É certo, né, que pregar Cristo e pastorear uma igreja, pastor, é muito desgastante, né? Cada dia tem que estar estudando, pregando, trazendo uma palavra diferente. E essa noite o pastor até falou ali que quando a gente prega, primeiro a gente está pregando para a gente, né? Para depois pregar para as outras pessoas. E essa palavra já falou muito comigo, queridos. Uma das primeiras coisas que já falou exatamente foi sobre não desistir. E no dia que eu falei para o Senhor que tudo que viesse a minha mão eu iria fazer, quando eu pensei em falar não, eu falei, peraí. Se eu falei que o que viesse na minha mão eu faria, como é que agora eu vou falar não? Deus não nos deu espírito de covardia, né? Mas o Senhor nos deu coragem, queridos. Se nós não formos corajosos, como é que nós vamos vencer as batalhas? Davi pequenininho partiu para cima do gigante, né? Usando o nome do Senhor. Ele não foi na força dele, né? Mas ele foi na força do Senhor e venceu. E nós podemos vencer também. Ainda que seja difícil, se nós olharmos para Deus, Ele luta por nós. Mas apesar de ser muito desgastante, né, Paulo falou que tudo isso se torna em pequenas e momentâneas aflições, quando comparado com a glória que pesa mais do que todas essas angústias, né? Mas como que isso é possível, né? Como que Paulo conseguia superar essas aflições pastorais? Simples. Porque o olhar dele não estava naquilo, o olhar dele estava naquilo que tem peso eterno e não no que é passageiro. Mais uma vez eu volto a perguntar, nós estamos olhando para onde? Para onde nós estamos olhando? Eu acredito que é para o alto, né? Porque nós estamos aqui nessa noite, porque se estivéssemos olhando ao nosso redor, com certeza a gente já estaria à beira do caminho, como muitos se encontram hoje, né? E qual, né, será a nossa, afinal, lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? Qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês, sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria, disse Paulo à igreja de Tessalônica. Porque Paulo sabia que tudo aquilo que ele passou, todas as aflições, valia a pena quando ele olhava ao redor e via aquelas almas todas ali se rendendo ao Evangelho de Cristo. Então, se nós temos que sofrer, queridos, por amor ao Evangelho, vamos sofrer. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que isso aqui é momentâneo. Vale a pena sofrer pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. Quando tudo parecer difícil, queridos, quando essas aflições tentarem nos tirar a esperança, né, a alegria, pastor, nunca pense em parar de pastorear por causa dessas situações. De repente está infeliz, entristecido por alguma situação. Como a gente falou, que às vezes a gente prega, parece que todo mundo hoje já aceitou Jesus, faz evangelismo, a gente não vê almas mais se rendendo aos pés de Cristo, porque a gente vê que realmente a palavra de Deus está se cumprindo, que nos últimos dias, né, o coração de muitos endureceria. E nós temos visto isso. A gente prega tanto, muitas vezes a gente não vê diferença na vida das pessoas. É onde eu acho que é aquilo que eu falei no início, já entra o meu testemunho.
vai falar melhor, porque se eu